Sr. Juncker tem a palavra. Sehr verehrter Herr Präsident, Herr Ratspräsident. Sr. Presidente, Presidente do Conselho, Srs. e Senhoras deputados e deputadas, é para mim uma obrigação, mas também um prazer vir aqui com a Presidente da Comissão Europeia, pela primeira vez no meu mandato, vir aqui apresentar o discurso do Estado da União perante esta Casa. Quando era Primeiro-Ministro de Luxemburgo, tive que apresentar muitas vezes, 20 vezes, o discurso do Estado da Nação. E relativamente ao tom, à retórica, à forma como era apresentado, correu sempre bem, mas entretanto isto já vai há muito tempo e, portanto, vamos ver o que é que acontece hoje nesta Casa. Eu não pude preparar este discurso em condições normais, como alguns poderão imaginar, mas farei todos os esforços para conseguir trazer este discurso a bom porto. Este discurso surge no quadro dos acordos quadro entre o Parlamento e a Comissão Europeia, que diz, nomeadamente, que o Presidente da Comissão Europeia, na primeira metade de setembro, comparece perante o Parlamento Europeu para fazer um discurso e responder relativamente àquilo que foi realizado no ano transacto e quais serão os temas importantes que surgirão nos meses seguintes. Estabelece as prioridades para o trabalho futuro da Comissão Europeia e também, em certa medida, para a União Europeia. Ora, com este objetivo, ao Presidente Schulz e ao representante da presidência luxemburguesa, eu fiz chegar as prioridades da presidência luxemburguesa e enviei esta carta para esta Casa com as 10 prioridades de trabalho da Comissão Europeia em vista do quadro atual. Não vou aqui tratar todos estes elementos hoje. Acho que não seria útil estar aqui a repetir aquilo que já foi enviado por escrito, por mim, pelo colega Timmermans, e peço-lhes que leiam esse documento, que eu pedi que fosse tão compreensível quanto possível para ser partilhado convosco. Presidente da Comissão, não foi nomeado por vias obscuras, foi nomeado através de um sistema em que é nomeado e apresentado diretamente pelo Parlamento Europeu. Eu disse logo desde o início que a comissão a qual eu iria presidir iria ser uma comissão política e, portanto, o Presidente da Comissão Europeia como resultado do procedimento democrático, que eu também seria um presidente democrático e político. Ora, político no sentido mais lato da palavra. Nós somos pessoas, homens políticos, não somos políticos. Eu não gosto desta expressão, esta expressão que existe em algumas línguas como o francês, que nos chama políticos. Nós não somos políticos, nós somos homens de política. E isso quer dizer que não gostaríamos de politizar tudo, mas
Queria explicar que eu sou da opinião que tampouco deveríamos ter uma situação na qual é business as usual, em que fica tudo no status quo. Peço-lhes que não estejam a contar quantas vezes é que eu uso a palavra social no meu discurso, mas posso-lhes assegurar que as questões sociais estão muito próximas do coração. Não é apenas questões de orçamento, questões económicas. Tenho interesse também nesses elementos de justiça, justiça social. É o momento para isso na Europa e é o momento de lidar com as enormes questões, entre as quais esta é uma das prementes, as questões mais importantes com as quais nos temos que defrontar na nossa União. A União Europeia, neste momento, não está em boa situação. É verdade. O Presidente da Comissão Europeia, representante da economia europeia, mas também dos povos da Europa, não pode vir aqui fazer pintar um quadro rosado. Não, porque não é verdade. A situação na Europa não é boa. Há problemas na Europa, desta União, e falta união nesta União Europeia. Das müssen wir ändern. Isto tem que mudar. E temos que mudar agora. E juntar as nossas forças comuns. O mandato que o Parlamento me deu a pé disso e também o mandato que foi dado do próprio Conselho. Eu não sei porque é que os senhores aqui da direita ficam nervosos quando se fala da União Europeia, diz o Presidente Juncker. Pode interromper-me de vez em quando, mas não irei responder todas as vezes aquilo que o senhor diz, porque aquilo que o senhor diz não tem qualquer valor. Mr. President, ladies and gentlemen. Senhor Presidente, senhoras e senhores, seja quais sejam os programas de trabalho ou os programas legislativos, a maior prioridade que nós temos neste momento tem que ser a questão da crise dos refugiados. Desde o início do ano, quase 500 mil pessoas se encaminharam para a Europa. A grande maioria destes foge da Síria, do terror do Estado Islâmico, a Líbia ou da ditadura na Eritreia. A maior parte os países mais educados são a Grécia, com cerca de 200 mil refugiados, a Hungria com 150 mil e a Itália com cerca de 120 mil. Os números são impressionantes. Para alguns, são assustadores. Mas este não é o momento de nos amedrontarmos. É o momento de sermos corajosos em ação concertada por parte da União Europeia, pelos Estados-membros e pelas suas instituições. Antes de qualquer outra consideração, o primeiro elemento basilar é a questão da dignidade humana. E é também, para a Europa, uma questão de justiça histórica. We Europeans. Nós, os europeus, e somos todos europeus aqui. Comentário sem microfone da sala. Ok, tomo nota de que os senhores não são europeus. Bem dito, mas mal feito.
Bom, este não é o momento de nos amedrontarmos. É um momento de humanidade e dignidade humana. Os europeus, que eu pensava éramos todos nós, antes da interrupção, todos nós deveríamos lembrar-nos que a Europa é um continente onde quase todos já foram refugiados num momento ou noutro. A nossa história comum vê-se marcada por milhões de europeus que fugiram a perseguição religiosa, a política, a ditadura, a guerra, a opressão. Quem é que não, ou os que fugiram da França nos séculos XVII, os judeus, os sinti, os roma, muitos outros que fugiram da Alemanha durante os anos 30 a fugir aos nazis, nos anos 30 e nos anos 40 do século passado. Os republicanos espanhóis que fugiam para campos de refugiados no sul da França no final dos anos 30, depois da sua derrota na Guerra Civil. Húngaros revolucionários que fugiam para a Áustria e para outros países. Toda a Europa. Depois do levantamento. O levantamento contra o regime comunista ter sido oprimido em 56 por tanques soviéticos. Checos que fugiram para outros países em 1968, incluindo para o meu país. Centenas de milhares que fugiram das suas casas depois e durante as guerras da Jugoslávia. E isto foi no final do século passado, não foi há centenas de anos atrás, foi no final do século passado, na última década do século XX. Já esquecemos que há uma razão para haverem mais McDonald's a viver nos Estados Unidos do que a população inteira da Escócia? Que há mais O'Neills e Murphys nos Estados Unidos do que na Irlanda? Já esquecemos que há 20 milhões de pessoas de herança cultural polaca que vivem fora da Europa como resultado da Polónia por causa das imigrações políticas e económicas, depois das expulsões forçadas, das localizações e de todos os cilibetos que ocorreram na história, muitas vezes dolorosa, da Polónia. Já esquecemos que depois da devastação da Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de pessoas foram refugiados na Europa? Isto como resultado desta terrível experiência europeia. Como resultado, surgiu um regime global de proteção em 1951, na Convenção de Genebra, com proteção para os refugiados, dando refúgio àqueles que ultrapassaram fronteiras na Europa para escapar à guerra e à opressão totalitarista. Nós, na Europa, devíamos saber e nunca deveríamos esquecer porque é que dar refúgio e dar o direito fundamental ao asilo é tão importante, porque este é um dos pilares mais importantes, é um dos valores mais importantes a nível internacional e europeu, e não deveríamos esquecer isto. I've said, eu já disse nesta casa e fora dela, já no passado, que somos demasiado pouco orgulhosos da herança cultural e da história europeia. Apesar da nossa fraqueza, das nossas fraquezas auto-perceptíveis, neste momento o nosso território é um local que é procurado por todo o mundo como local de refúgio. E a Europa, neste momento, representa um lugar de esperança, um lugar de estabilidade e esperança para os homens e mulheres no Médio Oriente e em África. E isto é algo de que devíamos ter orgulho, e tenho que dizer hoje, isto é algo que devíamos ter orgulho, não é algo que deveríamos ter medo.
A Europa, hoje, apesar das muitas diferenças entre os Estados-membros, o continente mais próspero e mais estável de todo o mundo. Aqueles que criticam a Europa, que criticam a integração europeia, a construção europeia, a União Europeia, têm que admitir que este é o lugar da paz, da prosperidade e da estabilidade, e nós deveríamos ter orgulho e tal. Nós temos os meios para ajudar aqueles que fogem à guerra e ao terror e à opressão. Sei que muitos querão dizer neste momento que isto está tudo muito bem, mas a Europa não pode abrir as portas a toda a gente. É verdade que a Europa não pode absorver toda a miséria do mundo, mas sejamos honestos e coloquemos as coisas em perspectiva. Há certamente um número impressionante, sem precedentes, de refugiados a chegar à Europa neste momento. No entanto, eles representam apenas 0,11% da população da União Europeia. Para compararmos, há um país com apenas 1/5 da riqueza que nós temos na Europa, na qual 25% da população é refugiados neste momento no Líbano. E, portanto, quem é que nós somos para estarmos a fazer este tipo de comparações? Quem somos nós? Let us be clear. Sejamos claros e honestos para com os nossos cidadãos, que muitas vezes estão preocupados. Enquanto houver guerra na Síria e terror na Líbia, a crise dos refugiados não vai desaparecer por si só. Nós podemos construir paredes, muros, vedações, mas sem sermos demagógicos, imaginem como é que se sentiriam se fossem vocês que viam o mundo que conheciam a desmoronar-se. Não haveria nenhum preço que não estariam dispostos a pagar, nenhum muro que não estivessem dispostos a trepar, nenhum mar que não estariam dispostos a navegar, nenhuma fronteira que não estariam dispostos a ultrapassar, se permitir fugir à barbárie do Estado Islâmico, do chamado Estado Islâmico. Nós estamos a lutar contra o Estado Islâmico. Porque é que nós não estamos dispostos a aceitar aqueles que estão a fugir a este Estado Islâmico? Nós temos que aceitar estas pessoas no território europeu. It is high time to act, to manage. Bom, é momento de lidar e gerir a crise de refugiados, porque não há uma alternativa a fazer essa gestão. Houve muita acusação, apontar o dedo uns e a outros nas semanas passadas. Os Estados-membros acusaram-se mutuamente de não fazerem o suficiente ou de fazerem a coisa errada, e a maior parte das vezes ninguém apontou o dedo a Bruxelas. A Bruxelas é sempre acusada quando os Estados-membros não estão a fazer o que têm que fazer. Sempre que há problemas nos países, é a Bruxelas, é o Parlamento Europeu, é a Comissão que são acusados de não estarem a desempenhar o seu papel. Nós poderíamos ser todos, ou bom, talvez não todos, mas a maioria desta casa, da Comissão, podemos estar zangados com isto. Mas isto serviria para quê? Estarmos zangados não ajuda ninguém. Acusar outros não ajuda os refugiados, não acusa os migrantes. E a tentativa de acusar os outros, muitas vezes, não é mais que sinal de que os políticos, os legisladores, às vezes veem-se ultrapassados pelos eventos. Pelo contrário, deveríamos relembrar aquilo que foi acordado e que possa ser útil na situação atual. É momento de olharmos para aquilo que está na mesa,
e que nos pode ajudar a avançar rapidamente. Não estamos a começar do zero. Desde o início deste século, que a Comissão, ora a minha, de José Manuel Durão Barroso, veio a propor legislação, diferentes atos legislativos, para criar um sistema comum de asilo europeu. O Parlamento e o Conselho aprovaram e foram implementando esta legislação paulatinamente, e o último ato legislativo entrou em vigor em julho de 2015, há 2 meses atrás, portanto. Na Europa temos agora regras comuns para definir como é que devemos receber os requerentes de asilo, respeitando a sua dignidade, especificando como é que os seus pedidos de asilo são tratados, e temos orientações sobre como é que se deve agir para verificar se alguém deve ter direito ao asilo no país. Mas estas normas, estes padrões, têm que ser colocados ou executados na sua totalidade e de forma homogénea pela Europa. E isto não é o caso, neste momento, claramente. Antes do verão, não foi depois, antes do verão, a Comissão lançou o primeiro conjunto de 32 processos por infração contra os Estados-membros por não estarem a cumprir aquilo que tinham acordado fazer anteriormente. E isto é uma questão de credibilidade. Nós estamos a legislar, estamos a decidir as coisas, mas depois não as estamos a colocar em prática. E é uma questão de credibilidade que os Estados-membros respeitem e coloquem em prática aquilo que acordaram em termos de regras comuns. O segundo grupo de procedimentos por infração será lançado nos próximos dias. As regras comuns para requerentes de asilo não são importantes, mas não são suficientes para lidar com a crise de refugiados que temos neste momento. Na primavera, o Conselho e o Parlamento disseram que era preciso uma agenda europeia comum sobre a migração. Nós, como Comissão, propusemos isto em maio, e seria injusto dizer que desde então nada aconteceu. Nós triplicamos a nossa presença em alto mar. Houve 122 mil vidas que foram salvas desde então. E qualquer vida perdida é uma vida a mais. Mas, sejamos honestos, há muito mais pessoas que foram salvas que teriam perdido a vida de outra forma. Um aumento de 130%, e devíamos ter orgulho nesse desempenho. 29 Estados-membros e países associados Schengen estão a participar em ações conjuntas, a Frontex, eles na Itália, 102 oficiais de 32 países, 31 navios, 6 uma série de outro equipamento, 4 veículos de transporte, helicópteros. Esta é a primeira medida de solidariedade europeia, mesmo se não é suficiente, e mais se terá que fazer. Nós redobramos também os esforços para lutar contra os traficantes e para desmantelar as redes de tráfico de seres humanos. É mais difícil obter embarcações para atravessar o mar, o que faz com que haja menos pessoas a entrar em barcos que não têm condições. Como resultado, o número de chegadas estabilizou à volta dos 115 mil, que é o mesmo que o ano passado. Agora temos que atingir o mesmo nível de estabilização nos Balcãs, que claramente tinham sido ignorados ou negligenciados por todos os legisladores no passado. Portanto, a União Europeia também é o principal atuador nos esforços para tentar aliviar a
crise de refugiados da Síria. Houve 4 mil milhões de euros mobilizados pela Comissão Europeia. Isto quer dizer pelos aqui presentes também, em assistência económica e técnica aos refugiados na Síria e também aos campos de refugiados no Líbano, na Jordânia, no Egito. E lançamos ainda hoje 2 novos projetos para dar segurança alimentar e escolaridade a cerca de 234 mil refugiados na Turquia. E eu devo dizer que aqui tenho que aplaudir os esforços da Jordânia, da Turquia, do Líbano e bom, estes países que são muito mais pobres do que nós estão a fazer esforços que nós temos que aplaudir e que temos que reconhecer, tanto em termos morais como financeiros. Coletivamente, comprometemos com a localização de 23 mil pessoas fora da União no próximo ano, mostrando desta forma solidariedade com os nossos países. É claro que isto continua a ser muito modesto, demasiado modesto, em comparação com os esforços draconianos realizados por Turquia, Jordânia, Líbano, que estão a acolher mais de 4 milhões de refugiados sírios, mas demonstra coragem que alguns Estados-membros estejam agora a mostrar a disponibilidade para aumentar o esforço de instalação de refugiados. Isto permite-nos criar um sistema para coordenar o sistema de instalação de uma forma mais sistemática, que é algo que temos que fazer. A Europa, no entanto, tem vindo a falhar na solidariedade em comum relativamente aos refugiados que já chegaram ao nosso território. Para mim, parece-me claro que os Estados-membros onde chegam mais refugiados neste momento, que neste momento são a Itália, a Grécia e a Hungria, não podem ser deixados sozinhos para lidar com este enorme desafio. É por isso que a Comissão já propôs um mecanismo de emergência em maio. Portanto, não foi uma coisa de agora, já foi em maio que fizemos a proposta para a reinstalação de cerca de 40 mil pessoas que procuravam proteção internacional da Itália e da Grécia. E é por isso que estamos a propor um segundo mecanismo de emergência para relocalizar 120 mil pessoas de Itália, Grécia e Hungria. Isto tem que ser feito de uma forma vinculativa, obrigatória. Apelo aos Estados-membros que aceitem as propostas da Comissão sobre a instalação de urgência dos 160 mil refugiados dos 2 pacotes no Conselho de Ministros de 14 de setembro. Não estão a falar de 40 mil, estão a falar de 120 mil mais 40 mil, portanto 160 mil pessoas que têm que ser cuidadas e que têm que ser acolhidas pelos europeus, e eu espero que desta vez todos participem. Que não venham com retórica, que não venham com desculpas, porque neste momento o que é preciso é ação. What is happening? O que está a acontecer com seres humanos. Não estamos a falar de números, estamos a falar de humanos que estão a chegar da Síria, da Líbia. E que, se hoje vêm da Síria ou da Líbia, poderão vir amanhã da Ucrânia. Agora vamos estar a fazer escolhas? Vamos distinguir se este é cristão, se é judeu, se é muçulmano? Este continente já teve a experiência muito negativa de distinção com base em critérios religiosos e escorreu mal. Não há religião, não há diferenças filosóficas quando trata de refugiados. São todos iguais.
Ladies and gentlemen, winter is... Senhoras e senhores, o inverno aproxima-se. Queremos realmente ter famílias a dormir em estações de comboio no meio da geada, em Kos ou na fronteira da Hungria? Não, nós temos responsabilidade a ajudar as pessoas no período de inverno, destas pessoas que fugiram do seu país, que foram obrigadas a fugir. É claro que a reinstalação não só resolverá o problema por si só. É verdade que também temos que ajudar melhor aqueles que precisam de proteção internacional e que têm uma grande probabilidade de conseguir obter o asilo, o estatuto de asilo, e aqueles que vêm para os nossos países por razões que não recaem sobre o princípio de asilo. É por isso que a Comissão está a preparar uma lista de países de origem seguros. Esta lista permitirá aos Estados-membros que acelerem os processos de pedido de asilo para as pessoas que venham de países onde se considera que é seguro viver. A presunção de segurança, a nosso ver, deve-se aplicar certamente a todos os países relativamente aos quais o Conselho Europeu se o que se cumpra os critérios de Copenhague relativamente à democracia, ao Estado de Direito e aos direitos fundamentais. E deverá ser aplicado também a outros potenciais países candidatos nos Balcãs ocidentais, como resultado do progresso que têm vindo a realizar na senda para serem países candidatos. É claro que a lista de países seguros é apenas uma simplificação procedural. Não pode vir eliminar o direito fundamental de asilo para os requerentes de asilo, e isto aqui não posso sublinhar o suficiente para pessoas que vêm da Albânia, da Bósnia-Herzegovina, da antiga República Jugoslava da Macedónia, Sérvia ou da Turquia, mas permite às autoridades nacionais que se concentrem nos refugiados que têm uma maior probabilidade de obter asilo, nomeadamente aqueles que vêm da Síria. Esta concentração de esforços é muito necessária na situação atual. Uma lista de países seguros não é algo que retira o direito de asilo das pessoas que vêm desses países que estão na lista, e isso não posso frisar o suficiente. Nós assinamos a Convenção de Genebra e o asilo é um direito. And the countries being on the list... Os países que surgem na lista de países seguros, por outra parte, têm que perceber que se forem retirados desta lista por causa de os direitos fundamentais não estarem a ser garantidos nestes países, que vão perder a possibilidade de se virem a juntar à União Europeia. As duas coisas vêm juntas. Lista de países seguros, sim, mas com consequências. É momento de procedermos a uma alteração mais fundamental relativamente à forma como se processam os pedidos de asilo, nomeadamente o processo de Dublin, que diz que isto deve ser processado pelo primeiro país de entrada. Nós precisamos de mais Europa na nossa política de asilo, precisamos de mais união na nossa política de refugiados, uma política de asilo e de refugiados precisa de solidariedade que esteja ancorada permanentemente na nossa abordagem e nas nossas regras, e é por isso que, neste momento, a Comissão também propõe um mecanismo permanente de reinstalação que nos permita lidar com situações de crise mais rapidamente no futuro. Mais rapidamente no futuro, isso quer dizer mais rapidamente do que no passado. Uma política
comum de asilo e refugiados exige uma aproximação das políticas de asilo. Os Estados-membros têm que reanalisar as regras de apoio à inclusão e à integração que têm neste momento, e a Comissão está disposta a estudar a possibilidade de novos fundos poderem apoiar este esforço, e eu sou fortemente favorável, muito favorável, a que se permita que os requerentes de asilo possam trabalhar, que possam ganhar o seu próprio dinheiro, enquanto os seus processos são verificados. O trabalho, ter um emprego é uma questão de dignidade. Aqueles que trabalham reencontram a dignidade que tinham antes da sua partida, e por isso acho que deveríamos fazer tudo para mudar a nossa legislação nacional para permitir aos refugiados, aos migrantes, que trabalhem logo a partir do primeiro dia da sua chegada à Europa. Uma política UNA também exigirá um esforço comum fortalecido para garantir as fronteiras externas. Felizmente, na União Europeia, nós eliminamos os controles fronteiriços entre os membros da zona Schengen, para termos liberdade de movimentos das pessoas, que é um símbolo único da integração europeia, e o sistema Schengen não será abolido durante o mandato desta Comissão. But the other side of the coin, to free movement. O outro lado da moeda, quanto à livre circulação, é que temos que trabalhar de forma mais estreita quanto à gestão das fronteiras externas. É algo que esperam os cidadãos. A Comissão disse-o em maio, e também nas eleições com o Martin, com o Guy. E o Presidente aponta. Eu não estou a apontar para a Sra. Keller. Estava a pensar no Sr. Tsipras. Não estou a confundir os dois. We need to strengthen Sky. Significant. Bitte? E há uma interrupção na sala. José Bové está presente? Sim, ouvi-o há pouco. Bom dia. Temos que reforçar o Frontex. Temos que conseguir que esta agência possa ter um controle real das fronteiras e que tenha um sistema de guarda costeira. Mas isto vai custar dinheiro. Mas eu penso que é dinheiro que será devidamente investido. E por isso propomos passos ambiciosos para uma fronteira europeia e para uma guarda costeira europeia até ao final do ano. Assim, poderemos ter uma política migratória real e podemos ver exatamente o que é que está, quais são os canais possíveis de migração legal. Mas, algo tem que ficar claro, isto não vai ajudar a resolver a crise dos refugiados com que nos defrontamos atualmente. Se houver mais segurança, poderemos ter cotas abertas para a Europa, poderemos gerir melhor a migração, fazer com que o trabalho dos traficantes de seres humanos seja menos atrativo. Nós somos um continente em declínio demográfico, não devemos esquecer. Devemos ver que há pessoas que vêm de todo o mundo. A migração tem que deixar de ser um problema e tem que ser um recurso bem gerido. Por isso, a Comissão vai apresentar um pacote de migração no princípio do próximo ano. É algo extremamente importante. A migração tem que ser legalizada. Não é suficiente proteger contra a migração ilegal, não, temos que ter formas de chegar à Europa, formas legais de chegar à Europa.
Uma solução duradoura só será possível se conseguirmos chegar às origens, às razões subjacentes à imigração. Por que é que temos esta crise migratória? A nossa política europeia tem que ser mais assertiva. Não podemos continuar a ignorar e trabalhar de forma pouco unida quando vemos a instabilidade nos países vizinhos, na nossa vizinhança. Temos que encontrar uma solução. Será que somos demasiado fracos para tal? O problema da Líbia, por exemplo. Temos que também encaminhar de alguma forma a Síria para uma solução. Eu apelo a uma ofensiva diplomática para resolver o problema da Síria. Precisamos de uma Europa mais forte na política externa. Fico muito satisfeito pelo facto de Federica Mogherini, alta representante, altamente determinada, alta representante porque está altamente determinada, preparou o terreno para iniciativas que têm tido êxito e que terão êxito para a diplomacia europeia. She has prepared the ground for such initiative. Iniciativas que têm a ver com... Tivemos muito êxito nas negociações nucleares e quero dar os parabéns à Frederica pelo excelente trabalho que foi feito nas negociações nucleares. Para facilitar o trabalho da nossa alta representante, Frederica, a Comissão propõe estabelecer um Trust Fund para a emergência. 1,8 mil milhões de euros será o financiamento que teremos à nossa disposição para resolver o problema da crise do Sahel e também para crises na África e no Norte da África, mais precisamente. Queremos que haja estabilidade duradoura e possibilidades de emprego para estas comunidades locais e tentar resolver os problemas de raiz que fazem com que haja destabilização, deslocação forçada, migração ilegal. Eu espero que todos os Estados-membros participem e estejam à altura das nossas ambições. Precisamos deste fundo para a migração para evitar problemas no futuro. Precisamos também de um orçamento maior para a ajuda ao desenvolvimento. A ajuda ao desenvolvimento não é uma expressão de que eu gosto muito. Cooperação, talvez. Não é normal que haja uma redução dos orçamentos da cooperação e do desenvolvimento na União Europeia. Eles têm que ser aumentados. Sr. Presidente, eu não quero criar nenhuma ilusão e que a crise vai ser ultrapassada rapidamente. Não será. E temos que estar cientes disso. Mas estar a afastar os barcos, queimar os campos, isso não é a Europa. Essa forma de agir não é uma forma da Europa. A Europa é aqueles que em Kos estão a ajudar as pessoas. A Europa é aqueles que são os estudantes em Munique e em Passau que estão a receber as pessoas que chegaram na estação. Aqueles que, a Europa que estão em Munique na estação e que estão a aplaudir e a dar as boas-vindas aos refugiados. The Europe I want to live in. É nesta Europa que eu quero viver. Aqueles que estão a ajudar são um exemplo dessa Europa. A Europa que recusa aqueles que estão com problemas e que têm necessidades, essa não.
temos uma crise e a viagem é longa. Eu conto com os senhores desta casa, a Casa da Democracia Europeia, e com todos os Estados-membros, para mostrar que há coragem europeia e para avançarmos de acordo com os nossos valores comuns e a nossa história. Senhor Presidente, agora em francês, senhores deputados, caros amigos, poderia dizer a muitos dos presentes, eu vejo que ultrapassei o tempo que eu dispunha para falar do Estado da União, mas tendo em conta o Estado da União, eu penso que preciso de tempo e, portanto, ainda queria dizer algumas palavrinhas sobre a Grécia, algo que é muito caro. O debate que tivemos relativamente aos problemas gregos, que são também problemas nossos, foi um debate muito complicado. Foi complicado porque eu tinha que estar a explicar aos primeiros ministros que havia 19 democracias e não só a grega. A opinião pública, a opinião parlamentar, as diferentes opiniões também estão na expressão parlamentar das outras democracias, das outras 18 democracias que constituem a zona euro. Eu vi que muitas vezes a Comissão a ser fortemente atacada por muitos Estados-membros por se ter implicado na solução, se pudermos chamar assim, na verdade não há uma solução definitiva, como dizia eu, na solução do problema grego. Eu gostaria de frisar novamente, e já o disse quando me apresentei pela primeira vez, que há um dever. É o dever da Comissão Europeia de zelar pelo interesse geral. Não ocupar-se do caso grego teria sido uma fraqueza imperdoável, um erro que poderia repetir-se se a Comissão não tivesse agido tal como agiu. Pagámos, eu também, porque acabei por ser atacado, porque aqueles que sabem exatamente o que é preciso fazer, todos sabem. Eu não dei a possibilidade, nem cedi ao trabalho dos burocratas europeus. Aliás, devo dizer que o seu trabalho foi excepcional, mesmo durante as férias. Eu não queria apenas deixar a burocracia de Bruxelas, como muitas vezes é chamada, de forma incorreta. Não, eu, Frans Timmermans, implicámos-nos nesse trabalho, Pierre Moscovici também, entre outros, para tentar participar e ajudar na solução do problema que nos era colocado. Dizer que a Comissão e o seu Presidente não disse que o Grexit era uma opção? Não, não é uma opção. Era preciso dizer que o Grexit não era uma opção. A saída da Grécia não podia acontecer, porque senão isso teria acabado por acontecer. Eu disse ao Sr. Tsipras e às autoridades gregas que não deviam considerar essa frase, querendo dizer que, de qualquer forma, iam ser salvos. Não, eu disse que não era nenhum mágico. Eu não ia tirar nenhum coelhinho da cartola, um coelho branco, se as coisas não funcionassem. Ele sabia que o Grexit era uma opção, não uma opção a ser mencionada publicamente. Quanto a esta questão, eu penso que fizemos aquilo que tínhamos a fazer e eu sempre pensei que o problema grego não era apenas um problema de consolidação de finanças públicas, nem de reformas estruturais, embora tudo isso seja muito importante, mas sim um problema que tem a ver com as perspectivas de crescimento de um país. E a União Europeia devia estar satisfeita por ter a Grécia no seu seio
Eu não gostei nada dos comentários que diziam que a Grécia devia sair da zona euro ou saísse da União Europeia. É como se um país que não fosse sério. Os gregos, com poucos recursos, são trabalhadores. Fazem todo o possível para que o seu país possa avançar e devíamos respeitar o esforço da nação grega. Mais do que fizemos até à data. Je voudrais que le programme sur lequel Eu gostaria que o programa fosse respeitado pelo governo grego, aquele que foi, aquele que é e aquele que será. Se desta vez as regras que foram alvo de acordo não forem respeitadas, então a reação da União Europeia e da zona euro então será diferente. Desta vez é preciso fazer aquilo que foi alvo de acordo. Neste programa temos 35 mil milhões que a Comissão está a tentar organizar para relançar o crescimento económico e social da República Helénica. Eu queria que essa oferta, que não é um gesto de generosidade, fosse de facto aceita e bem acolhida por todas as partes na Grécia. A crise não acabou, não termina com a solução que apresentamos enquanto tivermos 23 milhões de europeus sem trabalho. Temos mais de 17 milhões de europeus na zona euro que estão desempregados. Enquanto continuarmos com estes números, a crise não acabou. Acabará quando a Europa chegar ao pleno emprego. Às vezes eu pergunto, porque é que um continente tão rico como a Europa vai afastar-se desta regra normal, a regra que devia ser respeitada em todo o lado. As mulheres e homens e os jovens, os adultos de amanhã, têm direito ao pleno emprego. Não devemos abandonar essa esperança, esta ambição que a Europa seja um continente com o AAA social. Temos que voltar ao pleno emprego. Não é impossível, se de facto o desejarmos. cela présupposera que nous restions fidèles. Quer dizer que temos que seguir a consolidação orçamental, que é insubstituível, as reformas estruturais e investimento. É um triângulo virtuoso que temos que respeitar. Propomos aqui, no Parlamento, propomos um plano de investimento que diz respeito a 315 mil milhões de euros. É um plano de investimento que está a ser aplicado em pormenor, de forma genérica, e penso que todos aqueles que dirigem os países europeus, todos os intervenientes económicos, chefes de empresa, sindicatos, todos têm que ser verdadeiros combatentes em nome da Europa do crescimento. O plano de investimento, que infelizmente tem o meu nome, para facilitar um pouco as coisas, diz que é o plano Juncker. Assim pode ter um responsável no caso de falhanço. Eu espero que não se falhe, que tenha êxito. Espero que todos os intervenientes possam participar. Todos devem implicar-se na aplicação deste plano. É um plano para a Europa, para o emprego e para o crescimento. Mais tout cela, mesdames et messieurs les députés, Senhores deputados, mas isso não é suficiente. Temos que chegar ao caminho, saber qual é o caminho que queremos seguir. E é por isso que propusemos um programa dos 5 presidentes sobre o aprofundamento da União Económica Europeia e Monetária. Não escolhi os 5 presidentes, mas é uma questão de princípio, para que o Presidente do Parlamento estivesse associado à
à redação deste relatório. O Parlamento é um Parlamento. E fazer ou pensar que o futuro da Europa, da União Económica e Monetária, pudesse ser feita sem implicação direta e imediata do Parlamento Europeu é um erro. E por isso eu pensei que o Presidente Martin Schulz tinha que estar associado aos nossos trabalhos. Ainda apresentou as suas opiniões pessoais, provavelmente nem todos estavam de acordo, mas também conseguiu que entrasse no debate interinstitucional as diferentes opiniões, as opiniões muitas vezes aqui expressas, tal como as opiniões de Otmar Karas e o seu projeto para que haja de facto uma tónica dada a esta União. E precisamos de um governo económico. Precisamos de um governo económico. Não o digo pela primeira vez. Eu estou a dizer isso desde 91, quando os ministros das Finanças, com o Nicolas Schmidt, que participou em várias variantes no meu país, eu dirigi a Conferência Intergovernamental sobre a União Económica e Monetária e havia 4 pessoas que se pronunciavam a favor de um governo económico. Jacques Delors continua a ser um modelo. Pierre Robert, eu lamento ainda a sua perda. Philippe Bestat, que orienta-nos constantemente, sempre que é necessário, e eu continuo aqui. Eu sou um pouco eterno nestas funções. Nós estávamos a favor de um governo económico, uma governação económica, e queríamos que no tratado tivessem inscritas essas regras para governar a União Europeia. Não fomos ouvidos. E aqueles que agora reclamam este governo económico, esta expressão, vingasse. E sejam bem-vindos ao clube. Há 25 anos que isso foi proposto. Nós vamos propor, neste âmbito, para o aprofundamento da União Económica e Monetária, um sistema de garantia de depósitos. É um sistema comum de garantia de depósitos que é necessário. Vamos fazê-lo? Sim, certamente. Com um sistema de seguros, não será uma verdadeira mutualização, mas tem que haver algumas garantias para aqueles que aí depositam as suas poupanças. Faloemos. Eu estou a favor de um tesouro europeu. Isso deveria ser criado. Teremos que discutir os pormenores. Claro que é um mote. Teremos que saber exatamente o que isso vai incluir. A zona europeia deve ter um tesouro europeu, ter verbas que me parecem essenciais para o mecanismo de estabilização. Quanto à política fiscal, ou as políticas fiscais, o problema da união, a desunião fiscal na Europa, a Comissão terá ocasião de conseguir que o princípio da troca de informações quanto aos impostos diretos seja aprovado rapidamente pelo Conselho. Continuo a ter mais convicções que tinha quando tinha 18 anos. Alguns pensam que eu os abandonei de forma transitória. Os benefícios devem ser tributados nos países onde eles são realizados. A Comissão vai querer aplicar este princípio em toda a Europa. Onde o rendimento é criado, deve ser tributado. Tout comme nous devons agir. Temos que agir a favor desta regra simples que mostrou que tinha valor. Alguns consideram que tem defeitos, mas é preciso que na Europa esta regra consiga valer. Quer dizer que para o mesmo trabalho, no mesmo território, tem que haver um mesmo salário.
É uma regra antiga que tem que voltar a vigorar. Quanto àquilo que faz Marianne Thyssen, Comissária dos Assuntos Sociais, teremos uma base europeia de direito social e emprego. A União Europeia não é apenas o dinheiro, não é só o caso grego, não é só a Ucrânia. A União Europeia é também uma base de valores sociais, um denominador comum de valores sociais, que são para nós muito importantes. Vamos avançar nesse sentido. Mr. President, now... Senhor Presidente, eu agora tenho um problema sério. Bom, eu sei que os senhores me querem interromper. Bom, mas eu estou no meio do meu discurso. J'ajouterai donc rapidement. Bom, muito rapidamente, eu diria que o Parlamento Europeu tem que continuar a ser o Parlamento da Zona Euro. Não vamos continuar com esse debate. Oui. Je suis en train de faire une sélection, mesdames et messieurs. Eu estou aqui a tentar fazer uma seleção, minhas senhoras e meus senhores. Eu penso que é necessário que a representação internacional da Zona Euro seja melhorada. Não é normal que nas instituições de Bretton Woods e no Fundo Monetário Internacional, a Europa seja visto como um grupo de pessoas desunidas, cada um segue um caminho. Não, é preciso que o Presidente do Eurogrupo possa representar a Zona Euro. Só ele deve fazê-lo. Uma representação única no Fundo Monetário Internacional é necessária. Il faudra que les... Será necessário que as recomendações por país, que a Comissão e o Conselho vão decidir, sejam devidamente respeitadas nos Estados da Zona Euro. Reduzimos em 3, não importa, se não me engano, as recomendações por país que nós propusemos ao Conselho. Não faz sentido exigir que os Estados-membros que façam 20 reformas num só ano. Não é credível, é estúpido fazê-lo e, portanto, pensamos que há 3 reformas que devem ser feitas, mas têm que ser feitas. Tem que haver uma verdadeira apropriação nacional das reformas propostas pelo Conselho e pela Comissão. I would like to say a word on the United Kingdom. Eu queria falar do Reino Unido. Quando fiz campanha, eu defendi um acordo justo com o Reino Unido. Eu penso que teremos um acordo justo com o Reino Unido. Eu estabeleci nas estruturas da Comissão um grupo especial para a negociação com os britânicos sob liderança de um cidadão britânico. Não, isso não é uma contradição. Between Jonathan Faull and Nigel Farage and then I made it. Britânico e europeu. And Nigel, of course, will be his greatest. Bom, o Nigel vai dizer um é britânico, outro é britânico e europeu. Enfim, é complicado. Claro que o Reino Unido e o governo britânico e os políticos britânicos têm razão quando criticam a União Europeia por ser demasiado burocrática, pelo excesso de regulamentação. É o programa da minha comissão. É isso que eu pretendo, é diminuir essa regulamentação. O primeiro vice-presidente, Franz Timmermans, e eu estamos a fazer todo o possível para conseguir que haja menos regulamentação. Mas não vamos destruir, não quer dizer que não haja regras, não é isso que nós pretendemos. Não quer dizer que a União Europeia se afaste de tudo. Tudo aquilo que tem que ser devidamente organizado na Europa.
lançámos o mercado digital único. Estamos a avançar pouco a pouco. Estamos a tentar completar o mercado interno, sabes? Fazer a sua consecução, porque isso não foi conseguido. Queremos lançar o espírito de empreendedorismo. Enfim, são todas exigências do governo britânico e dos políticos britânicos. O problema é que isto não pode ser pedido por esta Comissão, porque é exatamente isso que a Comissão está a fazer. Esta Comissão está a fazer. E pedia então aos colegas britânicos que apoiassem a iniciativa da Comissão nesse mesmo domínio. O mesmo se aplica à necessidade de concluir os acordos comerciais que temos com uma série de países, nomeadamente o TTIP. Eu estou a favor do TTPI, do Tratado de Parceria com os Estados Unidos da América, Tratado Transatlântico. But I'm not in favor of giving up. Mas não sou a favor de desistirmos das normas europeias, nem dos princípios europeus. Como no caso da Grã-Bretanha, a liberdade de movimento de trabalhadores não pode ser atingida e o mesmo se aplica ao acordo de parceria transatlântica. Nós temos valores básicos, temos princípios e esses princípios não podem ser postos em causa durante estas negociações com os Estados Unidos. E eu sou a favor, como Cecília Malmström, excelente comissária que temos, estou a favor de um máximo de transparência, mas sou contra posições públicas de negociação da União Europeia. Quanto mais dissermos aqueles com quem estamos a negociar quais são as nossas intenções e as posições que não aceitamos, seremos mais fracos na nossa posição negocial. Sou a favor de transparência, mas as negociações têm que ser levadas a cabo de uma forma séria. Deveria também referir a Ucrânia. Nós apoiamos os esforços democráticos do presidente da Ucrânia. Temos que apoiar esse homem porque ele tem a coragem de agir e nesse país não é algo fácil de fazer. E quem tem dúvidas em relação ao nosso envolvimento, ao nosso compromisso, ao nosso empenhamento, no caso da Ucrânia, está errado, porque nós, em muitas conversações com o presidente Poroshenko, analisámos e demos resposta a todas as necessidades manifestadas pela Ucrânia e iremos continuar a agir assim. 3,4 milhões de euros irão ser dados em programas de assistência microfinanceira à Ucrânia. Iremos ajudar a conseguir-se um acordo que também que se prende com o fornecimento de gás e damos conselhos também aos nossos amigos relativamente ao à reforma do sistema judicial. E irei ajudar o Conselho Europeu o direito de visto aos cidadãos ucranianos se as condições forem respeitadas. Isso terá que ser feito. Como disse Guy Verhofstadt há alguns meses atrás aqui no Parlamento, não se trata unicamente de democracia, as pessoas que vivem na Ucrânia agora não querem ter um país em que a corrupção prevalece. Os democratas ucranianos querem um país livre de corrupção e temos que trabalhar nesse sentido. Eu estou muito atento
aos nossos parceiros a leste, nomeadamente aos Balcãs, da questão de segurança e das fronteiras dos Estados-membros devem ser consideradas intocáveis. E eu quero que isto seja compreendido claramente em Moscovo. Os Estados-membros dos Balcãs e de outros países têm que saber que a solidariedade existe, não é uma palavra vazia, estamos presentes e iremos continuar a estar, se for necessário. Os Balcãs, a Polónia e outros países, nomeadamente a Polónia e os países bálticos, corrige o Presidente Juncker. Eu não confundo os dois. Os bálticos e a Polónia são membros muito importantes da União Europeia e não devem pensar que estamos ausentes sempre que a segurança nas suas fronteiras corre perigo. Não, é obrigação nossa protegê-los. Proteger, se for necessário, e defender a segurança de todos. I don't know if you were mentioning the Luxembourgish army when you are saying army. Não sei se refere ao exército luxemburguês. O exército luxemburguês é um excelente exército. 70 soldados que defendem. Isso não será de grande ajuda, mas outros poderão ser, se for necessário. Há intervenções na sala sem microfone? Eu não sei porque, estou a perguntar a mim próprio porque é que gosto das vossas interrupções, mas gosto, porque me inspiram, porque me recordam daquilo que eu os deveria ter dito antes. I will never forget. Nunca me esquecerei da reunião que tive antes de ser nomeado com Nigel Farage e com o seu grupo. Foi uma reunião muito interessante e cheia de humor. É, aliás, a única qualidade que partilhamos, o sentido do humor. Could I have the permission? Se eu tiver a permissão do Parlamento Europeu para distribuir o texto sobre as alterações climáticas, porque é um ponto importante, mas já não tenho tempo, já estou a falar há 72 minutos e 16 segundos e não quero mais. Eu tenho novos amigos. Those sitting. Os que estão aqui no meio do Parlamento estão a dizer, bom, já que estamos a começar a estar cansados, mas os que estão aqui deste lado querem que eu continue, muito bem. Senhor Presidente da Comissão, peço desculpa, o deputado da lugar 358 colocou a máscara da senhora Merkel. Eu não sou particularmente fã da senhora Merkel, mas acho que por acaso é mais bonito, mas enfim. Acho que é o colega Bonanno. Sr. Bonanno já fez o seu espetáculo, peço-lhe que se volte a sentar calmamente. Pode continuar, Sr. Presidente. Okay. Bye. Ja, auch das wird von europäischen Steuerzahlern finanziert. Isto foi financiado pelo contribuinte europeu, infelizmente. Sr. Juncker, pode continuar. The European Parliament, Mr. President. O Parlamento Europeu, Sr. Presidente, é um local onde podemos encontrar-nos com quem quer que seja, qualquer tipo de pessoa. Union in diversity. União na diversidade. I would like, Mr. President. Sr. Presidente, gostaria de dizer algumas palavras, uma vez que tenho pouquíssimo tempo,
sobre as alterações climáticas. O texto do meu discurso irá ser distribuído a um público mais amplo nas próximas horas, mas gostaria simplesmente de dizer que penso que devemos ser muito ambiciosos enquanto União Europeia na nossa via para Paris. Penso que estamos a fazer esforços importantes, talvez ainda não sejam suficientes, mas estamos a fazer mais esforços do que outros. Estamos a atacar o processo do processo e a próxima da onda de imigração nas próximas décadas. Iremos tratar essa questão também, se tratarmos de uma forma adequada também a questão das alterações climáticas, porque de manhã podemos ter refugiados climáticos. Não devemos surpreender-nos se começarem a chegar os primeiros refugiados climáticos à Europa. Temos que agir agora, porque não há tempo a perder. E é por essa razão que eu gostaria que a União Europeia e os Estados-membros fossem tão ambiciosos quanto possível, pensando em Paris. Mas eu gostaria de dizer aqui que penso que a União Europeia não deveria assinar um acordo qualquer. As prioridades da União Europeia terão que ser de adotar um acordo climático global vinculativo. Essa é a nossa ambição. Temos que lutar por isso e temos que levantar a nossa voz contra aqueles que nos nossos Estados-membros não partilham essa ideia. A Europa não é neutra quando se trata de alterações climáticas. A Europa deve ser um exemplo, um modelo para os outros. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames. Senhor Presidente, senhoras e senhores, este não é o Estado da União totalmente, mas não quis aqui, perante vós, fazer um poema sobre a União Europeia. Eu disse no final de um discurso longo, mas brutalmente reduzido. Penso que a União Europeia não está num bom estado, mas penso também que não é dever meu nada fazer, para além de criticar o estado da União Europeia. Nós realizámos, durante o ano transato, uma série de reformas, a meu ver, substanciais. Adotámos, e eu refiro-me à Comissão, uma agenda europeia sobre a migração, e não aceito que se diga, em relação à imigração, que a Comissão foi inativa. Ainda esta manhã ouvi na televisão alemã ministros bávaros criticarem a ausência da Comissão. Eu estive de férias. Sim, os senhores não estiveram de férias? Tinham razão. Mas trabalhei nos 10 dias de férias, trabalhei 4 dias sobre a Grécia e 3 dias sobre a migração. A Comissão fez propostas em maio e isso não é dito suficientemente. Nós não estamos a descobrir um problema que descobrimos em maio. Outros estão a descobrir, perante imagens terríveis, esse problema. Nós já o conhecíamos. Nós adotámos vários complementos ao mercado interno, nomeadamente em termos de energia e de mercados de capitais. Eu, com os colegas na Comissão, a quem agradeço calorosamente pelo bom acordo que existe, coisa que não é fácil, e aqueles que aqui foram primeiro-ministros sabem que os acordos no seio de um executivo têm limites, e na Comissão a amizade, a colegialidade é grande, e estou muito orgulhoso na Comissão que tenho a honra de presidir. Tenho muito orgulho porque nos primeiros meses do nosso mandato conseguimos enviar aos dois legisladores grandes projetos legislativos, regulamentares e de conteúdo que figuravam
entre as 10 prioridades do programa, com base no qual fui eleito com muito orgulho por esta ilustre Assembleia. Nem tudo está bem, não vivemos no melhor dos mundos, o mundo seria melhor se fôssemos melhores e, portanto, é nesse sentido que devemos trabalhar. Eu conheço as debilidades da Europa, mas eu reconheço que haveria uma maior debilidade ainda se a União Europeia não existisse. Portanto, europeus, não baixemos os braços, devemos continuar.